Vamos aprender os principais aspectos da NBC-TG09, demonstração do valor adicionado. Essa norma estabelece critérios para elaborar a DVA, ou demonstração do valor adicionado, que representa um dos elementos componentes do balanço social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e a distribuição dessa riqueza durante determinado período. Quando essa DVA é consolidada, ela deve se basear nas demonstrações consolidadas e evidenciar a participação dos sócios não controladores. A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada minimamente da seguinte forma: em pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre capital próprio, JCP, e dividendos e lucros ou prejuízos do exercício. As entidades mercantis, comerciais e industriais e prestadoras de serviços devem utilizar o modelo 1, que está anexo, aplicável às empresas em geral, enquanto que para atividades específicas, como intermediação financeira, gestão financeira e bancária e de seguros, devem utilizar os modelos específicos 2 e 3 também anexos a esta norma, que serão vistos na sequência. O valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral, medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, que é aquele produzido por terceiros e transferido à entidade. A receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representa os valores reconhecidos pelo regime de competência e incluídos na demonstração do resultado do período. A demonstração do resultado do período é a base para elaborar a DVA. Outras receitas, principalmente baixa de alienação de ativos não circulantes, resultado de venda de imobilizado e de investimentos, transações incluídas na demonstração do resultado do exercício que não configuram reconhecimento de transferência à entidade, também são colocadas na demonstração do valor adicionado, inclusive quanto à construção de ativos de uso próprio da entidade e os juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados aos valores dos ativos de longo prazo. Geralmente são ativos imobilizados. Esses valores não transitam pela demonstração do resultado, mas devem ser inseridos na DVA. No caso de estoque de longa maturação, os juros a eles incorporados deverão ser destacados como distribuição da riqueza no momento em que os respectivos estoques forem baixados, então não tem que considerar esse valor como outras receitas. Insumos adquiridos de terceiros representam o valor relativo às aquisições de matéria-prima, mercadoria, materiais, energia, serviços que tenham sido transformados em despesas do período. Enquanto permanecerem nos estoques, não compõem a formação da riqueza criada e distribuída. Depreciação, amortização e exaustão são reconhecidos no período e normalmente utilizados para a conciliação entre o fluxo de caixa das atividades operacionais e o resultado líquido do exercício. E o valor adicionado recebido em transferência representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria entidade e sim por terceiros. Por exemplo, receita financeira, equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties e etc. É proibido a dupla contagem em algumas agregações. Deve ser tomado esse cuidado. A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar eliminados os valores que representam dupla contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do produto interno bruto, que é o PIB. Essa demonstração apresenta quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros, que são vendidos ou consumidos durante determinado período. Para os investidores, essa demonstração proporciona o conhecimento das informações da natureza econômica e social e oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades da entidade dentro da sociedade na qual está inserida. A DVA elaborada por segmento, tipo de clientes, atividades, produtos, área geográfica e outros, pode representar informações ainda mais valiosas no auxílio da formulação de predições. E enquanto não houver nenhuma norma específica sobre segmentos, a divulgação dessa DVA por segmento é incentivada. Então, a receita inclui os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas, por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS, corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo quando na demonstração do resultado tais tributos estejam fora do cómputo dessas receitas. Outras receitas incluem os tributos incidentes também sobre as outras receitas. A provisão para crédito de liquidação duvidosa inclui os valores relativos à constituição e reversão dessa provisão. Seguindo na DVA, nós temos os custos de produtos, mercadorias e serviços vendidos, que são os valores das matérias-primas adquiridas junto de terceiros e contidas no custo do produto vendido, das mercadorias vendidas e dos serviços adquiridos de terceiros também, e não inclui gastos com o pessoal próprio. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros inclui os valores relativos às despesas originadas da utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos juntos
a terceiros e devem ser considerados os tributos incluídos no momento das compras, recuperáveis ou não. Esse procedimento é diferente do que se faz na demonstração de resultado, em que os tributos recuperáveis são separados desses itens. Perda e recuperação de valores ativos inclui valores de ajustes para avaliação a valor de mercado de estoques, imobilizados e investimentos. Também devem ser incluídos os valores reconhecidos no resultado do período, tanto na constituição quanto na reversão da provisão para perdas. Inclui a despesa ou custo contabilizado do período, no caso a depreciação, amortização e exaustão. O valor adicionado recebido em transferência é composto pela receita de equivalência patrimonial, que pode ser receita ou despesa, e se for despesa deve ser considerado como redução ao valor negativo. A receita financeira inclui as receitas financeiras, inclusive as variações cambiais ativas, independentemente da origem, e outras receitas incluem os dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo, aluguéis, direitos de franquia e outros. Na distribuição do valor adicionado, temos a remuneração direta, que na verdade corresponde aos salários, 13º salário, honorários de administração, férias, comissões, horas extras, participação de empregados resultados, etc. Nos benefícios, assistência médica, alimentação, transporte, plano de aposentadoria, etc. E o FGTS representa os valores depositados em conta vinculada do FGTS dos empregados. Impostos, taxas e contribuições são imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, contribuições ao INSS, que sejam ônus do empregador, então é o INSS patronal, não a retenção do INSS dos empregados, né, que fica lá para pessoal, bem como os demais impostos e contribuições que a empresa esteja sujeita. Para os impostos compensáveis, como ICMS, IPI, PIS e COFINS, devem ser considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos, que são a diferença entre os impostos e contribuições incidentes sobre as receitas, que estão lá na demonstração do resultado, e os impostos que são recuperados. Tem tributos federais, são devidos à União, os estaduais são devidos aos estados e os municipais devidos aos municípios. A remuneração de capitais de terceiros compreende os valores pagos ou creditados aos financiadores externos, capital, e é classificado em juros, que são as despesas financeiras, incluindo as variações cambiais passivas, né, inclui os valores que tenham sido capitalizados no período, aluguéis, incluindo os aluguéis, inclusive despesa com arrendamento operacional, pagos ou creditados a terceiros, inclusive os acrescidos aos ativos, e outras que incluem a transferência da riqueza a terceiros, mesmo que originadas em capital intelectual, como royalties, franquia, direitos autorais, etc. A remuneração de capitais próprios inclui os valores da remuneração atribuída aos sócios ou acionistas e pode ser na forma de juros sobre capital próprio e dividendos, com ressalva para os valores de juros de capitais próprios transferidos para a conta de reserva de lucros. Então, devem ser incluídos apenas os valores distribuídos com base no resultado do próprio exercício. Lucros retidos e prejuízo do exercício, que são aqueles valores do lucro do exercício destinados às reservas, inclusive os juros sobre capital próprio, quando tiverem esse tratamento. Nos casos de prejuízo, esse valor tem que ser incluído com sinal negativo. E as quantias destinadas na forma de juros sobre capital próprio, independentemente de serem registradas como passivo ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz respeito ao exercício a que devem ser imputados. Portanto, a norma traz modelos de demonstração do valor adicionado para as empresas em geral, como este que está na tela, iniciando das receitas, que é exemplo da venda das mercadorias, tem também todos os tributos pagos, né, recuperáveis ou não. Da mesma forma, os insumos adquiridos de terceiros, e por essa diferença da receita com os insumos adquiridos de terceiros, a entidade apura o valor adicionado bruto, que depois é deduzido pela depreciação, amortização e exaustão, para encontrar o valor adicionado líquido produzido pela entidade, que é somado ao valor adicionado recebido em transferência de terceiros. E aí, esse somatório, nós temos o valor adicionado total a distribuir, que deve ser igual à distribuição do valor adicionado nas categorias determinadas por esta norma. O modelo 2 tem a DVA aplicada às instituições financeiras bancárias, que existem algumas diferenças, e o modelo 3,
que é o modelo aplicado às seguradoras, também com algumas peculiaridades. No próximo vídeo, vamos entender melhor a NBC TG09, respondendo algumas questões comentadas. Até lá!